tratamento, chegar um pouquinho antes para pegar a senha, passar na entrevista, tá bem? E vamos começar a nossa oração. Vamos relaxando, sentindo a presença da espiritualidade maior, a presença de Jesus, que prepararam o ambiente com boas energias, com boas vibrações para nos receber nesse sábado tão lindo. Vamos agradecer ao Pai que pudemos separar esses minutos para trabalhar o nosso espírito, a nossa alma, receber todos os conhecimentos nessa tarde, que possamos ter a mente aberta para receber todos os ensinamentos. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual e a Jesus por esse momento. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos ter a palestra, nosso palestrante, Marcelo Silva, palestrante da casa. Ele vai falar sobre a mágoa, que é o inimigo que vive dentro de nós. E o enfoque é trabalhar o amor, o perdão, que seria a solução. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Que desde já possamos nos sentir acolhidos pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia. Que os espíritos amigos que já se encontram aqui conosco, que eles possam nos auxiliar, nos proteger e nos conduzir nas reflexões desta tarde. Que possamos nos sintonizar com esses irmãos, para que estejamos com o coração aberto, para recebermos aqui aquilo que viemos buscar. Seja amparo, orientação, consolo, esclarecimento para as nossas decisões, fortalecimento físico, que possamos estar junto com esses amigos queridos. A espiritualidade, meus irmãos, responsável pelos trabalhos desta casa, sempre ouve as nossas preces, os nossos pedidos. E sempre vem nos socorrer, fazendo trabalhos abençoados em cada um de nós. Então, tenhamos fé de que sim, estamos sendo ouvidos. Tenhamos fé de que sim, estamos sendo amparados. Que possamos, então, com esse objetivo, estarmos aqui unidos nesse desejo sincero de se renovar. Renovando os nossos pensamentos, renovando os nossos sentimentos, renovando também as nossas energias, para que possamos nos tornar criaturas melhores a cada dia, a cada passo. Bem, meus irmãos, como a nossa companheira aqui disse, o tema desta tarde é a mágoa. Mágoa, o inimigo que vive dentro de você. Então, é um tema intrigante para a gente falar hoje. Por quê? E antes da gente começar já direto, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Cada um de nós, dentro do nosso íntimo, nos questionarmos. Quem aqui nunca se ofendeu com alguém? Quem aqui nunca ficou triste com alguma grosseria que alguém tenha feito para conosco? Quem aqui nunca ficou assim? Ficou com aquele sentimento pesado dentro do peito? Talvez ninguém. Mas cada um sabe o seu coração. Cada um sabe o seu sentimento.
Mas então, nós devemos imaginar assim, que esses sentimentos, se sentir ofendido, faz parte da natureza humana. Porque todos nós ainda estamos caminhando. Então, faz parte da natureza humana se sentir ofendido, se sentir constrangido com a atitude de alguém. O que não podemos é alimentar esses sentimentos. Então, por isso é importante, meus irmãos, sempre lembrarmos que estamos aqui neste planeta, que estamos aqui nessa jornada terrena, aprendendo a educar os nossos sentimentos, a educar as nossas emoções. Então, tudo isso faz parte desse aprendizado. Porque muitos de nós ainda nos equivocamos, cometemos erros, fazemos muitas coisas que não condiz com os nossos princípios. Então, quando nós estamos nessa jornada, às vezes cometendo esses erros, esses equívocos, começa a atrair sentimentos maléficos, sentimentos nocivos para o nosso coração. E começamos a desenvolver as chamadas dores da alma. E dentre essas dores, nós temos a mágoa, que é o nosso tema desta tarde. A mágoa que sempre vem e nos visita, porque ainda somos seres imperfeitos. Então, geralmente é assim. Vem uma pitada de desgosto aqui, um ressentimentozinho ali, uma tristeza, uma angústia, uma amargura. São pitadas que muitas vezes a gente vai acumulando no coração. Mas chega uma hora que o coração está sobrecarregado desses sentimentos. E nós começamos a carregar esses sentimentos junto conosco, todos os dias. É como se fosse uma ferida, fizesse uma ferida, e essa ferida doesse. Muitos especialistas da área da psicologia, da psicanálise, vão dizer que é como se tirássemos uma fotografia e paralisarmos o nosso pensamento em determinado acontecimento. Então, aconteceu algo de ruim, a gente tira aquela fotografia e guarda esta fotografia na nossa consciência, no nosso campo mental. E nós ficamos ali, geralmente, carregando aquela fotografia, aquele acontecimento dentro de nós. E muitas vezes, quando vem um gatilho, a gente dispara tudo isso que aconteceu. A gente manifesta todo esse sentimento, essa amargura que está no nosso coração. Tem uma história que vai bem de encontro com isso com que estamos falando hoje. Um professor, uma vez, ele quis dar uma atividade para os seus alunos, né? Ele sugeriu uma atividade para eles. Então ele falou assim, hoje vocês vão entender, ou pelo menos vão começar a compreender o que é a mágoa. Então ele pediu para os seus alunos que no dia seguinte, cada aluno trouxesse uma sacola com batatas. Os alunos aceitaram o desafio, aceitaram a atividade, e no dia seguinte, cada aluno trouxe a sua sacola com batatas. Então, o professor, na tarefa seguinte, pediu para que eles tirassem uma batata por vez da sacola. E escrevessem em cada batata o nome daquelas pessoas que tinham lhe ofendido,
que tinham lhe ferido, que tinham lhe magoado. Então, em cada batata você vai reviver aquela situação, vai lembrar daquelas pessoas e vai escrever em cada uma. Então, os alunos começaram a escrever os nomes em cada batata. Muitos, começaram a lembrar daquelas situações que tinham vivido. Teve sacolas que ficaram cheias de batatas. Eles começaram a colocar tudo de volta. Teve aluno que pediu batata emprestada para o outro, porque eram tantas pessoas. E eles, então, fizeram essa etapa da atividade. E, de repente, o professor fala para ele assim, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão carregar essa sacola de batatas aonde vocês forem. Em todos os lugares. Essa vai ser a atividade. E vai valer nota. Se eu descobrir, vocês vão repetir de ano. Então, todos os alunos tinham que carregar aquela sacola de batatas. Você imagina quem encheu a sacola, né? O trabalho que teve. Só que passaram alguns dias e aquelas batatas começaram a apodrecer. Começaram a exalar um cheiro ruim. Então, aqueles alunos começaram a ficar incomodados, carregando aquela sacola que já estava pesada, ainda tendo mau cheiro. Tendo a preocupação de não esquecê-la em lugar nenhum, porque eles não podiam esquecer aquela sacola. E eles, então, foram ali, com aquela atividade. Só que, por ironia, eles também deixaram de prestar atenção nas oportunidades que a vida, muitas vezes, estavam lhe dando naquele momento. Porque eles só prestaram atenção na sacola de batatas. Bem, chegou ao final da atividade, o professor reuniu a classe e perguntou a todos os alunos, e aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam de carregar estas sacolas? Os alunos então lhe respondeu, professor, realmente, carregar mágoa é a mesma coisa que carregar uma sacola com batatas podres. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Quando temos o sentimento de mágoa no coração, é como se estivéssemos carregando uma sacola pesada de objetos, de coisas nocivas, que tem cheiro, tem cor, que exalam sentimentos ruins. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essa história e deixar, se tivermos alguma sacola nesse sentido, deixar essa sacola para trás. Nós temos a possibilidade de deixar, de jogar para fora toda aquela ofensa que nos foi referida. Podemos jogar na lata do lixo toda aquela agressividade que alguém nos retribuiu. Somos nós que escolhemos ficar magoado. Muitas vezes, quem nos magoou, quem nos feriu, nem se lembra, nem se recorda. Mas somos nós que decidimos guardar isso. Não é ninguém que nos obriga, somos nós. Então, cabe a nós deixar essas ofensas de lado. Porque os Espíritos nos apontam que ser magoado é uma escolha nossa. Sempre nossa. Sempre nossa. Porque qual é o ganho que eu tenho em ficar revivendo esses acontecimentos, esses sentimentos? Qual é o ganho que eu tenho em ficar ali, buscando achar uma solução para aquele problema que já passou? Dizem os espíritos, Joana de Ângeles, principalmente, ela nos fala assim:
Deixai as coisas do passado no passado. Quantas pessoas sofrem por coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas? Quantas pessoas vivem das glórias do passado, frustrando-se no presente? Dos erros do passado, não crescendo no presente. O passado, meus irmãos, ele é conhecido, mas é imutável. Você não muda o passado. Então, para que viver? Para que relembrar dos erros do passado, se eu tenho o presente para consertar? Para que relembrar das glórias do passado, se elas já passaram? Eu não tenho que ser um ser frustrado, um ser decepcionado. Eu tenho que ser um ser presente. Presente. Trabalhar o agora, é o aqui. Como disse ela, tenha fé em Deus e fé no futuro. Como o nosso mestre disse, tende bom ânimo. Porque quando ele nos falava da paz, ele dizia, tenho-vos dito isso, porque em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse ele. Ou seja, a mensagem que ele nos traz, ou nos trouxe, transcende as questões do mundo. Nós podemos ter olhos que vão além dos acontecimentos. E o que é ter fé no futuro, em outras palavras? É viver bem o presente. Porque o futuro, ele é desconhecido, mas é mutável. Diferentemente do passado, que é conhecido e imutável, o futuro é desconhecido, porém mutável. Então, se as coisas não estão indo bem, se não está bom, é porque o que eu venho fazendo não está bom. Então, se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar o quê? A atitude. E o presente é o único momento em que eu posso mudar a atitude. E o futuro, então, vai se modificar. Então, é o agora. Se eu quero colher flores, eu preciso plantar flores agora. Como o mestre disse, o que o homem plantar, assim ele colherá. Mas nós geralmente queremos colher aquilo que não semeamos. E queremos que o outro colha aquilo que nós semeamos. Então, meus irmãos, deixemos o passado no passado. Vivamos o agora, o presente, que o futuro vai se abrir, vai aparecer de outras maneiras para nós. Então, façamos a nossa parte. Mas, se de repente, por alguma circunstância da vida, por algum momento, essa tristeza, essa angústia, essa amargura, tomar o nosso coração. Às vezes, dependendo das circunstâncias, isso pode acontecer. O que a gente pode fazer? Qual que é o meu papel? Como diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, purificai o vosso coração. Dá um banho no seu coração. Como? Procura prece. Procura entrar em contato com a espiritualidade superior. Procura entrar em sintonia com os benfeitores que estão a todo momento nos auxiliando.
Então, quando essas dores nos visitar, entremos em contato através da prece. Nos sintonizemos com um plano maior, com as forças superiores que conduzem a nossa vida. Essa é a nossa parte. Tem uma outra história, que eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo. O Chico, ele sempre gostou muito de animais. Sempre gostou muito. Ele tinha muito carinho pelos animais. E o Chico, ele tinha um cachorrinho que era o xodó dele. Era como se fosse membro da família. E quem tem um bichinho de estimação aqui sabe disso. É como se fosse um membro da família. Não. É como se fosse não. É um membro da família, não é mesmo? Então, o Chico tinha aquele cachorrinho ali como um ente querido. E o Chico trabalhava durante o dia, tinha as tarefas da casa espírita, e ele chegava tarde das atividades. E ele sempre cuidava do cachorro. Sempre alimentando, brincando com o bichinho, tendo ali todos os cuidados. E foi indo. Só que chegou uma época que o cachorro adoeceu. Ficou doente. E começou a dar muito trabalho para o Chico. Ele chegava tarde das atividades e ainda tinha que ir ali tratar o cachorrinho com alguma medicação, fazer uma alimentação especial. Então começou a dar muito trabalho para ele. E muitos amigos, conhecidos, parentes, os vizinhos, viram aquela dificuldade, aquele trabalho que o Chico estava tendo. E alguém quis ajudar. E falou assim, bom, o cachorrinho já está indo, partindo mesmo, vamos agilizar o processo. Então, mataram o cachorro. O Chico, quando chega em casa, vê o cachorrinho ali, morto, ficou triste, ali angustiado. Passado algum tempo, ele descobriu quem foi que fez isso. E ele ficou triste. Ele ficou ressentido. Lógico, esse ressentimento dele, essa, vamos dizer assim, essa mágoa que ele sentiu, não é uma mágoa igual a nossa, vamos dizer assim. Chico já estava num estágio mais evoluído, mas ele ficou ressentido. E ficou triste por isso. E passado alguns dias, Emmanuel aparece para ele e diz assim, Chico, a gente precisa conversar. Você está com uma certa mágoa no coração e isso está criando uma nuvem densa no seu chakra cardíaco e está atrapalhando as atividades mediúnicas. Chico, então, falou, nossa, meu Deus, Emmanuel, e agora? O que a gente pode fazer? Bom, você vai fazer o seguinte. Você sabe quem matou o cachorro, né? Falei, e como sei? Então, você vai descobrir o que aquela pessoa mais gostaria de ganhar, de ter, e vai comprar para ela. Chico, então, olhou assim para Emmanuel e falou, você está brincando comigo, não é? O senhor não está falando sério. A pessoa me magoou, me feriu, e eu que vou ter que comprar um presente para ela? Emmanuel olha para ele e diz assim, Chico, a receita não é minha, é do Cristo. Então, Chico, bom, se é do Cristo, vamos lá, né? Então ele descobriu o que aquela pessoa mais gostaria de ganhar. Era uma máquina de costura caríssima. Caríssima. Ele teve que pagar em várias prestações. Várias prestações. Então ele compra a máquina. E quando ele entrega a máquina para a
a pessoa ficou tão feliz, tão grata por aquilo que o Chico estava fazendo, que saiu uma luz do peito dela e atingiu o chakra cardíaco dele, eliminando toda aquela nuvem densa, escura que estava em volta do seu peito. Emmanuel aparece para ele e diz assim: tá vendo, Chico? A receita não é minha, é do Cristo. Perdoa. Perdoa. Porque o perdão é o melhor remédio para nós lidarmos com esses sentimentos que ainda temos no coração. Muitas vezes, meus irmãos, achamos que o perdão, que nós não temos condições de perdoar ninguém. Achamos que perdoar é coisa para anjos, para espíritos nobres. Às vezes pensamos assim: quem sou eu para perdoar alguém? Eu não sou digno de perdoar ninguém. Não, meus irmãos, o perdão é para nós. Porque os espíritos nobres, os espíritos já superiores, já evoluídos, eles não se ofendem com os nossos erros. Só precisa do perdão aquele que se sente ofendido. Então o perdão é para nós, espíritos ainda imperfeitos, que necessitamos, que nos ofendemos, que estamos ali buscando melhorar a cada dia. Às vezes pensamos que perdoar alguém é inocentar alguém do erro, é absolver alguém da culpa. E o perdão, ele é um processo. Ele não é como se apertássemos um botão de interruptor e falasse: bom, está perdoado. Não, não é isso. O perdão é um processo, é um exercício diário em que nós vamos trabalhando o sentimento. Nós vamos tirando essas pitadas de mágoa, de ressentimento do coração. É um exercício. Então, quando nós falamos que às vezes perdoar é inocentar o erro do outro, não. Não. O perdão é para libertar você, não quem te ofendeu. Quem te ofendeu vai se apresentar para a lei divina. Vai prestar contas para Deus. É Ele e Deus. Você, com um coração limpo, com um coração trabalhado no perdão, já saiu dessa situação. Então, ele continua com o erro, mas o seu coração está limpo. Porque o perdão, porque a mágoa é esse sentimento onde o ofensor e o ofendido sempre vão ficarem ali, naquele círculo vicioso, em que um ofende numa época, outro ofende em outra. Então, meus irmãos, o perdão liberta você, não quem te ofendeu. Agora, perdoar não é fácil. É difícil, claro, é difícil. Porque desprende muito da nossa vaidade, do nosso orgulho. Precisamos começar a trabalhar esses sentimentos dentro de nós. Mas o mais difícil é não perdoar. Porque quando não perdoamos, começamos a fazer com que essa mágoa vire rancor. E o rancor vire raiva. E a raiva vira ódio. Então, meus amigos, tomemos cuidado em alimentar esses sentimentos, para que lá na frente o remédio não possa ser tão amargo quanto necessário. Por isso que é importante, com esse exercício do perdão, nós sempre estarmos atentos à prática do bem.
Sempre quando tivermos oportunidade de praticar o bem, façamos. Façamos. Porque quando estamos fazendo o bem, não temos tempo de lamentar pelos problemas que temos. Porque estamos aliviando a carga de alguém. E sem perceber, a nossa também. Mas a prática no bem, não por uma obrigação, mas por uma opção, por um sentimento. Não para poder evitar algo ruim, ou para trazer coisa boa, mas para simplesmente sentir que é bom fazer o bem, que é agradável fazer o bem, que é bom ser bom, apesar dos nossos defeitos. Nos entregarmos inteiros quando estivermos com as outras pessoas. Não dar meia atenção, dar atenção inteira. E aí sim, estaremos promovendo o bem. E entenderemos a verdadeira plenitude da vida. E perceberemos que viver é algo muito agradável. E por mais difícil que eu possa achar a minha vida, ela será sempre a melhor vida do mundo. Porque ela é a única que eu posso viver. A vida dos outros eu jamais poderei viver. A vida alheia será sempre boa para o alheio. A vida própria será sempre boa, porque é a única que eu posso viver. Que eu precise olhar com esses olhos, que só desta forma nós podemos se livrar desses sentimentos que ainda, por muitas vezes, nos visitam o nosso coração. E para a gente encerrar, gostaria de contar só mais uma história. Só mais, prometo. Certa vez, um homem, ele queria vender um sítio. E andando pela rua, ele encontrou o poeta Olavo Bilac. E ele disse ao poeta: poeta, eu quero vender o meu sítio que você conhece tão bem. Você poderia redigir um anúncio no jornal para mim? Poeta, sim, claro. E o poeta escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde o extenso arvoredo cantam os pássaros amanhecer. Ela é cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, que oferecem as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Passado alguns dias, o poeta encontrou com esse homem e disse a ele: e aí, vendeu o sítio? Ele olhou com sua cabeça e disse assim: rapaz, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha. Assim é a nossa vida. Não deixemos para valorizá-la depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela. E assim faremos sempre a escolha por viver. Com dificuldades, sem dificuldades, apesar das dificuldades, mas viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida, Deus. E Ele nos deu para vivê-la abundantemente. Muita paz a todos. Que Deus ampare a cada um aqui presente. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Marcelo. As palavras tão lindas, palestra maravilhosa, né? Para a nossa tarde, alegrar nossa tarde. Então vamos agora a todos os que vão dar o passe, assistência espiritual. Eles vão estar se retirando para a sala e todos vamos aguardar o passe.
após a nossa oração, tá bem? Vamos nos concentrar, relaxar nossos assentos e agradecer por essa palestra nessa tarde, que encheu nossos corações de muita alegria, de muita esperança, e que possamos renovar os nossos sentimentos, estar sempre em contato com a espiritualidade maior, com Jesus, e perceber todo o amparo que recebemos, todas as alegrias que temos no dia a dia, apesar de toda a dificuldade, toda a correria, apesar de algumas tristezas. Vamos trabalhar nossos sentimentos para que o amor prevaleça, que possamos estar sempre em contato com a espiritualidade, nos amparando, recebendo toda a paz, bom ânimo e tranquilidade, para levarmos a todos que amamos para a nossa semana e que possamos ter recebido tudo aquilo que viemos buscar nessa tarde. Agradecemos mais uma vez a Jesus, agradecemos a espiritualidade maior. E assim seja, graças a Deus. E o recadinho que temos é o caminhão das doações, que fica todo sábado, das 9 às 13. E também as doações podem ser trazidas quando vocês vêm também na tarefa, aos sábados. E vamos aguardar o passe em silêncio. Obrigada. E a palestra da próxima semana vai ser o Evangelho Musical. Vamos ter. Obrigada. Muito obrigada.